Boa noite, queridos irmãos, paz e bem. Estamos mais uma vez aqui no Encontro com Cristo Jesus. Hoje, no nosso encontro com Jesus, nós temos um subtema que vamos abordar hoje dentro desse encontro com Cristo, que é transformado porque perdoados. Transformado porque perdoado. Então, queridos irmãos, queremos acolher todos vocês aqui através do Facebook, do Instagram, WhatsApp e YouTube. Que Deus abençoe cada um de vocês que vão receber esta programação que estamos fazendo agora do Encontro com Cristo. Sejam todos bem-vindos, uma boa noite a todos, né? Que Deus abençoe nesta noite cada um de nós, já nos colocando diante do Senhor, nos assinalando com o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu neste amor de Cristo. E é neste amor de Cristo que nós queremos nos colocar diante do Senhor e reconhecemos a nossa fraqueza, que nós somos pecadores e que devemos nos reconciliarmos para bem ouvir e para bem nos comunicar o amor de Cristo por nós. Por isso, olhando para dentro de cada um, possa olhar para dentro do seu coração e pedir perdão, né, por todas essas faltas cometidas. Senhor, diante da Tua presença eu reconheço que sou falho, que tenho pecado muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissão. Senhor Jesus, tenha piedade de mim. Senhor Jesus, misericórdia, porque sou uma pessoa que tenho pecado, o pecado está sempre à minha frente. Tenha misericórdia de mim, tenha compaixão de mim. Eu abro agora o meu coração, Senhor, para que Tu possa entrar, que o Senhor já possa começar a lavar o nosso coração. Senhor, misericórdia. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nosso pecado e nos conduza à vida eterna. Amém. Paz e bem, queridos irmãos, mais uma noite aqui reunido para louvar a Deus e para bendizer o Teu nome é santo, santo, santo. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo ar que respiramos. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigado, Senhor, pelo sol, pela chuva, pelo ar que respiramos, pelo alimento que o Senhor nos concede. Louvado seja, bendito seja, glorificado seja, santo, santo é Teu nome. Por isso agora nós queremos acolher o Espírito Santo. Que o Espírito Santo venha sobre nós, venha nos preencher nesta noite, venha derramar a graça do Teu Espírito Santo. Por isso, vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste o coração dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente de todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Amigos, irmãos, neste momento eu convido você a abrir seu coração, pedir ao Senhor Jesus, pedindo já permissão para você também abrir a porta do seu coração, abrir a sua casa para receber a Mãe do Senhor, que começa já a nos visitar. A Mãe do Senhor que vai abrir todo o nosso coração. Nós precisamos abrir o nosso coração para que Nossa Senhora venha passear, venha nos curar de todo o mal, venha nos curar de toda a opressão maligna, venha nos curar de toda a deficiência. Por isso peçamos a Nossa Senhora, né, dando livre acesso em nosso coração. Você, queridos irmãos, você tem uma graça a pedir, né? O que é que você quer que aconteça nesta noite de hoje? Qual é a graça que você quer receber?
Qual é a graça que você quer pedir para Nossa Senhora nesta noite de hoje? Por isso, diante da presença, eu estou com o coração aberto para te receber e para receber a bênção de hoje. Eu quero receber a bênção da minha saúde, Senhor. E você, queridos irmãos e irmãs, qual é a bênção que você quer receber? Você conhece o seu coração, você sabe qual é a bênção que você quer para a sua vida. A bênção da saúde, a bênção do amor, a bênção da paz, a bênção da afetividade, a bênção do amor entre um homem e uma mulher, a bênção do perdão, a cura da ansiedade, de tudo mais que você queira pedir. Peça, peça e ela vai interceder. Por isso, rezemos. Maria, passa na frente, vai abrindo portas e portões, casas e corações. A mãe indo à frente, os filhos estão protegidos. Ela segue seus passos, ela leva todos os seus filhos sob a sua proteção. Maria, passa na frente e resolve aquilo que somos incapazes de resolver. Só tu tens o poder para resolver aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está a meu alcance. Tu tens poder para isso. Vai, mãe, vai acalmando, vai serenando, vai amansando os corações, vai acabando com ódio, com rancor, com mágoas, maldições, vai terminando com a dificuldade, tristezas, tentações, tudo aquilo que nos oprime. Maria, passa na frente e cuida de todos os detalhes, ajuda, protege todos os teus filhos. Maria, tu és a mãe e também porteira. Vai abrindo os corações e as portas. Maria, eu te peço, passa na frente e conduz, leva, ajuda, cura os teus filhos que precisam de ti. Ninguém pode dizer que foi decepcionado por ti, por ter te chamado ou invocado. Só tu, com o poder do teu Filho, pode resolver as coisas difíceis e impossíveis. Amém. Por isso, mãezinha, vai curando de toda angústia, de toda depressão, de todo o medo, de toda a ansiedade. Vai, mãezinha, vai nos transformando, vai nos curando, vai nos libertando com o teu santo poder. Por isso, cura-se, cura aqui o meu coração, cura a minha mente. Toque na sua mente, peça cura aqui da minha mente todo o esquecimento que eu tenho, todas as tentações que vêm na minha mente, vai me curando, vai me libertando de todas essas marras. Toca-se, toca na minha garganta, vai curando da minha garganta de todas as enfermidades, de toda a dor. Cura, Senhor, cura meu corpo das dores, da angústia, de sofrimento, de perturbação, vai curando-se. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Louvado seja, bendito seja, glorificado seja, mãezinha do céu. Obrigado, Senhor, por mais esta noite, pela tua presença aqui nesta noite, já. A tua graça, Senhor, o teu amor me consola, Senhor. Sempre quando nós nos encontramos aqui, a tua presença é real, Senhor, sobre a nossa vida. Por isso peçamos, sim, peçamos a graça do Espírito Santo neste encontro para louvar e agradecer e para dizer: bendito seja, glorificado seja, santo, santo é teu nome. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Estar aqui para consolar,
estar aqui para libertar, estar aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Move-te em mim, move-te em mim, toca minha mente e o meu coração, enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim, move-te em mim, move-te em mim, toca minha mente e o meu coração, enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Move-te, Espírito Santo, em mim. Toca todo o meu ser. Ó Espírito Santo, vem passear sobre a minha vida. Vem, Espírito Santo, sobre a minha casa. Vem, Espírito Santo, sobre a casa de cada um que está recebendo este encontro, esta tua presença, este encontro com Cristo que vem para ficar conosco. Vem, Senhor Jesus, vem nos ajudar neste tempo tão difícil. Vem, Senhor Jesus. Oriandalai Xandabadalai Oriandabadalai Xandalai. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Vai derramando a paz aonde há discórdia. Vai, Espírito Santo, penetrando no mais profundo, naquelas casas que estão com dificuldade, aquela casa que está faltando alimento, Senhor, aquela casa que está faltando um emprego, Senhor. Damos livre acesso, Senhor. Vai entrando nesta casa, dá um emprego para aquela pessoa que está desempregada, Senhor. Vai abrindo o coração dessa pessoa para que ela já comece, a partir desta noite, já receber já a porta aberta para receber a graça, o emprego, um trabalho, tudo aquilo que ela necessita. Vai, Espírito Santo, vai visitando cada um, Senhor, que está com dificuldade, com doença, vai curando, vai visitando. Aquela pessoa que tem medo, entregue seu medo, entregue seus problemas, suas dificuldades, não carregue para você. Vem, Espírito Santo, vem acalmando este coração, vem acalmando este coração que está perturbado, vai tirando toda a perturbação, vai tirando toda a ansiedade, toda a amargura, todo o ressentimento, toda a falta de vida. Coloca a vida neste coração agora. O Espírito Santo está dizendo: tenha confiança, tenha fé, porque hoje mesmo eu vou te dar vitória. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia impossível, mas Jesus mudou minha sorte, sou um milagre e estou aqui. Sim, Senhor Jesus, usa-me, sou o filho de Davi. Sim, Espírito Santo de Deus, obrigado, louvado seja, bendito seja, santo é teu nome. Amados irmãos e irmãs, paz e bem, vamos abrir agora para receber o subtema deste encontro com Cristo, que é transformando porque perdoados. A leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, de 1 a 4, versículos de 32 a 36. Quando chegou o dia de Pentecoste, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho que parecia de um vento soprando muito forte. Esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então todos viram uma coisa parecida com chamas que se espalhavam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada
com uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito Santo dava a cada pessoa. Deus ressuscitou Jesus e todos nós testemunhamos. Disse, pois, Jesus foi levado para sentar-se ao lado direito de Deus e o Pai, o qual lhe deu o Espírito Santo como havia prometido. Jesus derramou sobre nós esse Espírito Santo conforme está vendo, ouvindo. Agora, pois, Deus subiu para o céu, mas ele mesmo afirmou: o Senhor Deus disse ao Senhor: senta-te do meu lado direito, até que eu ponha os teus inimigos como estrado debaixo de meus pés. E todo o povo de Israel deve ficar bem certo de que este Jesus que vocês crucificaram é aquele que Deus tornou Senhor e Messias. Caríssimos irmãos, Jesus fez uma promessa e Deus cumpre a promessa da graça do Espírito Santo, que já começa a derramar em nossos corações, em nossa vida, que você tome posse desta palavra como alimento. Porque Pedro, de pé com os 12, começou a falar com voz forte. Em Atos 2:14 diz: os habitantes de Jerusalém deviam pensar que os discípulos de Jerusalém tinham ficado completamente abatidos pela morte da cruz do seu mestre, que eles estavam amargurados, ou se não animados pela violência dos desesperados. Que surpresa, então, descobriu o homem de pé, que saindo do seu refúgio, vem ao seu encontro com o coração livre, aberto, com palavras de confiança, reconciliação, impaciente por partilhar aquilo que transformou as suas vidas. O encontro com Cristo ressuscitado é a sua paz e o seu perdão. Os apóstolos que reconheceram e o ressuscitado estão livres de todo projeto, de todo remorso, tendo sido visitados pelo ressuscitado. Estão cheios do Espírito Santo. Esse Espírito Santo é o defensor que Jesus havia prometido. Ele é o Espírito de perdão, ele é o Espírito de paz, ele é o Espírito de alegria, ele também é um Espírito de força, de sua audácia, o milagre das línguas, o broto de uma comunhão que ultrapassa todo tipo de barreira. Os apóstolos não aguentaram para si o que receberam, como Pedro anunciam: estas promessas é para você, para seus filhos e para todos os que estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chama, para cada um de nós que está aqui na presença do Senhor e participando deste encontro. Atos 2:39, sob o rochedo do Espírito ressuscitado, o reino de Deus começa a se construir acessivelmente de forma visível. Na comunhão da igreja, o Cristo ressuscitado é o fundamento da igreja. Sob o perdão, ela será a sua expressão visível no mundo. Como posso testemunhar essa dupla abertura das portas de Pentecostes? Ir ao encontro de outros para comunicar o Cristo, acolher mais amplamente a sua própria comunidade. Que acontecimento recente, que pessoas encontradas foram para mim, portadores desta força, desta liberdade criadora do perdão. Por isso, caríssimos irmãos, vá ao encontro do seu irmão, perdoe, vai levando a palavra, discernimento, vai visitando
aqueles que mais necessitam receber a graça do Espírito Santo. Tu nos dás como travessar o deserto do coração por teu perdão. Apaga as nossas faltas como se dissipa a neblina da manhã. Lá está a liberdade cristã, aquele que busca, aquele que acredita, aquele que crê. Tome posse na bênção de hoje, tome posse na graça do Espírito Santo. Amados irmãos e irmãs, muitas vezes nós não acreditamos no Espírito Santo. Muitas das vezes ainda sentimos como aqueles apóstolos de Emaús, que caminhava no caminho, mas era preciso Jesus caminhar com ele, mas sem eles saberem que Jesus está, assim, sempre Jesus sempre vai estar conosco, sem a gente saber, mas tomando posse, como aqueles discípulos de Emaús. Jesus perguntava: o que andeis conversando pelo caminho? Ora, tu és o único peregrino que não sabes o que aconteceu? Mataram o nosso mestre, o Salvador, né? Jesus fala para ele: ô homem de inteligência fraca, vocês não sabem que deveria acontecer tudo isso para que depois ele manifestasse o seu poder, manifestasse o Espírito Santo? Jesus continua caminhando com os discípulos de Emaús. Entra, porque ele faz que vai adiante, mas ele entra lá pelo convite dele, assim como você abriu a porta do seu coração para receber esta palavra, para receber a Mãe do Senhor. Como posso merecer que a Mãe do meu Senhor venha me visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou em meu ventre. Ora, Jesus é como esta criança. Jesus lá, né? Quando convida ele para comer lá, que ele parte o pão e dá aos discípulos de Emaús: tomai todos e comei, tomai todos e beber. No partir do pão que eles foram conhecer Jesus. Mas Jesus não estava mais lá com ele. Somente o Espírito Santo de Deus que está conosco nesta noite aqui, neste encontro. Caríssimos irmãos, como é a palavra de Deus, como Paulo se sentiu maravilhado com toda a graça com os outros apóstolos que estavam lá, quando aconteceu o derramamento do Espírito Santo sobre as línguas de fogo que se espalha, começa a cair os dons, os carismas, tudo aquilo, né, dando suporte e força para que eles pudessem seguir adiante a sua caminhada. Assim essa igreja continua a sobreviver através desses carismas, através do Espírito Santo, através da renovação carismática, dos grupos de orações que começam a surgir e dar vida para o seu grupo. Mas muitos ainda não querem tomar esta decisão, esta vida, não abriram ainda estão com a inteligência ainda muito fraca para poder receber a graça de Deus. Caríssimos irmãos, até quando a nossa igreja vai ficar sofrendo? Até quando Cristo vai ser rejeitado porque você ainda não aprendeu a receber a graça? Ele sempre falava: basta a minha graça, somente a tua graça pode nos livrar de todos os males. Muitas das vezes nós não acolhemos a graça de Deus, não acolhemos este Espírito da verdade, esse Espírito de comunicação que derrama sobre cada irmão, cada grupo de oração, cada ministério ali, na sua comunidade, na sua paróquia, dando vida, dando testemunho da sua vida, como era e que hoje é transformado pela graça do Espírito Santo. O Espírito Santo que move, o Espírito Santo que transforma, o Espírito Santo que faz nova todas as coisas, o Espírito Santo que faz tudo novo, né? O Espírito Santo da alegria, né? A parresia do Espírito Santo que desce sobre a igreja, né? E, caríssimos irmãos, abram
Não deixe passar a graça do Espírito Santo, porque quando você quiser, já é tarde. Assim como dizia a leitura de ontem, é poucos que vão se salvar? Jesus disse, observe bem, faça esforço, porque muitos tentarão entrar, mas não conseguirão, porque a porta é estreita, é apertada. Aquilo como eu falava assim, quando a gente vai para o Sírio, muita gente não quer ir porque não quer passar por esse aperto, não quer pagar a sua promessa, porque é muita gente. É assim aqueles que vão na corda, é assim a porta do céu. Muita gente pendurado naquela corda para chegar até a Perlina, para chegar a cumprir a sua caminhada, a sua missão. É assim a vida do católico, é assim a vida do cristão. Segurar firme e ter a mãe do Senhor levando, assim como ela esteve lá no Pentecoste, neste momento, fazendo oração com os apóstolos, o Espírito Santo desceu e derramou. Assim, o Espírito Santo na igreja está lá, derramando. Mas poucos vai tomar desta fonte. Poucos vão buscar essa fonte do amor. Ainda duvida do Espírito Santo. Amados irmãos, que pena quando a gente perde o encontro, quando a gente deixa de participar desses encontros carismáticos, dessas noites carismáticas. Voltamos aqui no terceiro passo do nosso encontro, dessa terceira etapa. Conhecer que a palavra de Deus. Precisamos conhecer muito a palavra de Deus e aprender. Assim como um exército comum precisa de treinamento básico para o seu soldado, o mesmo faz necessário para aqueles que estão envolvidos na batalha espiritual. É uma batalha espiritual onde os exércitos de Deus, sobre aqueles que recebem os carismas, está ali de prontidão, aprendendo com a palavra, buscando a palavra de Deus. O Senhor não nos deseja pessoas religiosas apenas. Ele quer que aqueles que foram equipados com sua graça por meio do batismo do Espírito Santo possam crescer sempre mais na condição de soldado valoroso e guerreiro, com todo o seu batismo. Em Efésios 6,17 diz assim, o apóstolo Paulo diz, recebei, enfim, o capacete da salvação e o gláudio do Espírito, isto é, a palavra de Deus. O soldado de Cristo precisa conhecer o plano da batalha de Deus para tantos e fundamental a intimidade com a Escritura Sagrada. A Escritura não pode ser desodorante em nossa vida, algo que apenas carregamos embaixo do braço e pronto. Não, não pode ser assim. É um livro empoeirado que guardamos em nossa casa ou simplesmente um efeito bonito que expomos na sala. A Bíblia deve ser o livro mais usado de nossa casa, aquele que está à nossa cabeceira e no qual nos alimentamos todos os dias. A falha de muitos cristãos é não possuir a familiaridade necessária com a palavra de Deus. Não estou falando simplesmente daqueles conhecimento a partir do qual a pessoa cita sempre determinado texto ou lê somente as partes que lhe convém, porque, por exemplo, aqueles que são dados a um envolvimento social, abusa de 3
de trechos para tentar mostrar a importância de seu trabalho, enquanto, às vezes, acaba esquecendo de que nem só de pão vive o homem. Os que pregaram a cura divina dão a impressão do seu ouvinte de ser este o único tema da Escritura. Tal procedimento pode criar cristãos incapazes de uma verdadeira conversão cristã, que não vive plenamente a palavra de Deus porque ninguém a levou a ele. É o pior. Tal procedimento pode levar muitos de seus seguidores ao desespero quando não se alcança o resultado prometido. Caríssimos irmãos, a palavra de Deus, ela tem a receita certa para nós, tem o remédio certo para nós, mas muitas das vezes nós não esforçamos para passar por essa porta estreita, nós não esforçamos para dedicar a palavra de Deus, para estudar, para ler, meditar um capítulo, um versículo sequer, que aquele versículo vai dizer para mim. O que fazem na Bíblia é uma espécie de separado, despreparado. Há pessoas que só se lembram, por exemplo, do Salmo 22, 23, ou o Salmo 90, 91, como se a palavra fosse uma etapa, buraco, uma maneira de pensar positivamente e nada mais. A Bíblia é um livro completo e não uma colcha de retalho para ser usada de acordo com a convivência individual. A finalidade da palavra de Deus é clara, é estar em Deuteronômio, capítulo 12, versículo 28. Depois de ter libertado o seu povo da opressão do Egito, Deus começou, por meio de Moisés, a ensiná-lo a ser povo de luz para os outros. Observar a escuta de toda palavra do mandamento que te dou. Assim será feliz tu e teus filhos depois de ti para sempre, porque terá feito o que é bom e reto aos olhos do Senhor teu Deus. Caríssimos irmãos, mais uma vez o Senhor vem falar através de Moisés que nós devemos observar e escutar toda a palavra do mandamento de Deus, porque é uma ordem a se cumprir. Quando olhamos apenas uma parte da Escritura, quando buscamos não a Deus na Bíblia, desejando simplesmente satisfazer o nosso egoísmo, a nossa vontade humana, imperfeito, quando vamos atrás das coisas de Deus, não por causa de Deus, não para ser filho dele, não para aprender a andar segundo o seu status, mas simplesmente pensando no benefício da pessoa. Ficamos vazios. A palavra de Deus é completa. Ela fala de salvação, de ânimo e de cura, mas também nos corrige. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para nos ensinar, refutar, corrigir, educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, qualificado para qualquer obra boa. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Caros irmãos e irmãs, a palavra foi revelada para nos instruir sobre a obra de Deus, para a nossa vida, por meio da Escritura. Devemos ser formados a pensar biblicamente com as ideias de Deus, não é de acordo com a cabeça dos outros, e, consequentemente, mudar o nosso padrão de vida. Deus precisa de pessoas pensando de maneira nova, com pensamentos santos, com o coração puro. O discípulo de Cristo não é um novo fariseu algum que se esconde por trás de uma falsa religiosidade. Ele é muito mais que isso. Sempre existe o risco de sermos
os juízes dos erros alheios, sem perceber os nossos próprios, e é necessário, antes de tudo, conhecer a palavra de Deus, pregá-la nos mesmos, obedecendo às verdades bíblicas, deixando-nos transformar por ela. Nunca seremos heróis da fé se não possuirmos a intimidade com a Bíblia. É preciso conhecer os pensamentos de Deus e formar como foi em socorro dos homens e também como corrigiu quando errava. A meta, quando precisou de Deus, falou duro, para que os homens pudessem acordar de seus erros. Estamos vivendo um tempo em que não podemos falar mais só, em que o pecado tem de ser declarado, os homens têm de ser chamados ao arrependimento. Satanás está fazendo alguns viverem a sua fé superficial, a água com açúcar, e isso precisa ser mostrado. Ora, queridos irmãos, se você deixar a fraqueza tomar conta, o inimigo vai passar a rasteira em ti e vai achar que ele é superior a Deus, e você passa a acreditar nas bobagens e nas mentiras, porque o diabo, ele é mentiroso, ele sempre prega a mentira, e Jesus pregava a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, cuidado, não se deixe levar por palavras e por mentira, mas a verdade vos libertará. Em cada livro da Bíblia, em Gênesis, o Apocalipse, por meio de testemunhos de fé de tantos homens e mulheres, recebemos a instrução para enfrentar a tempestade da vida. Na carta aos Hebreus, há uma preciosa revelação, quando o resultado que a palavra gera. Este fala: se aqui dos grandes heróis da Bíblia, a graça, a fé, a conquistaram reinos, praticaram a justiça, viram realizar-se as promessas, amordaçaram a goela dos leões, extingaram o poder do fogo, escaparam ao fio da espada, recuperaram o vigor após a doença, mostraram-se valentes na guerra, repeliram os exércitos estrangeiros. Hebreus 11, 33, 34. Ao examinar a Escritura desde o primeiro livro de Gênesis, descobrimos que Deus tem o propósito. Ele não nos criou para ser uma coisa qualquer, ou nos abandonar a nosso próprio destino. Somos obras preciosas de Deus, aquele com quem Ele tem cuidado maior. O Senhor nos criou do pó e do pó da terra, a parte que os oleiros reservaram para a sua peça mais valiosa. Ele criou tudo e colocou à disposição do homem para que fôssemos felizes. Deus havia apresentado a felicidade, mas o homem preferiu seguir outros caminhos. Até hoje, muitas vezes as pessoas preferem continuar o seu caminho enganoso, sua vida vazia, não percebe que não prosperaram, que em sua família não há paz, harmonia, que no campo profissional não consegue satisfação. Parece que tudo em sua volta está perdendo o sabor, que as coisas continuem como a época de nossos primeiros pais. As pessoas continuam preferindo o fruto proibido, levado uma vida em que não há tempo para Deus. Muito cuidado, queridos irmãos, porque muitas vezes se achamos muito ocupados para estar com Deus. Os heróis da Bíblia foram pessoas que tiveram
de trabalhar, enfrentar suor, cansaço, todos nós tiveram a qualidade também defeitos. Não era super-homem em seus erros, foram sendo ensinados por Deus a melhorar, foram sendo aperfeiçoados. Lendo a Bíblia, você descobre que não precisa de desmerecer, reconhecer que sua perda de seus defeitos, Deus pode tirar uma coisa boa. Ele tem um plano para a sua vida, mas para isso há necessidade de muitas intimidade com a palavra e não apenas em alguns pontos. Caríssimos irmãos, muitas pessoas acabam parando no meio do caminho. Isso acontece por acharem que a partir dali poderão caminhar sozinho e então cai de novo, ou porque não preocupa-se a aprofundar a sua fé. Lembra-se sempre, quem recebeu a missão de nós instruir na palavra de Deus foi a igreja. No caso de qualquer dúvida a respeito da palavra, você não pode recorrer ao vizinho, às pessoas de outra religião, mas aquele que foi escolhido em sua igreja para instruí-lo na verdade de Deus. Temos de tomar cuidado com aquilo que ouvimos ou lemos, porque confusões hoje em dia tão grande que recorremos o risco de não saber em quem acreditar. É um pastor da Assembleia de Deus nos Estados Unidos, me dizia, há 15 anos a América Latina e o Brasil só vão convencer a Jesus quando crentes pararmos de querer mudar o católico, ou os crentes, quando nós, crentes, aprendemos a pregar o Jesus, não plantas da igreja, vamos realmente salvando esta nação da América Latina. Isso não deve ser cercado como um ataque de minha parte em outras religiões, mas como um esclarecimento para que não sejamos enganados. A palavra não foi feita para confusão, mas para edificação. Não foi feito para que se vá de porta em porta dizendo a minha está certa, a sua está errada. O pecado do homem é que causou isto, porque lê a palavra com os olhos do homem. É preciso lê-la com os olhos de Deus. Então, o herói, enquanto Deus tem um precioso, e veremos isso, que existe um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus. O soldado de Cristo que abastece a palavra e a discussão, contendas, não abala aos deixar abalar pela crítica. Você está demonstrando que ainda não edificou a sua vida sob a rocha da palavra. Se Jesus é o seu Senhor e você está vendo na unção do Espírito, caminhando na palavra, crescendo na oração, alimentando-se pelos sacramentos, então é de fato um soldado de Cristo em Isaías 43:1 está escrito: não tenhas medo, pois eu te resgatei e chamei
pelo nome, tu és meu filho, tu és meu em Deus, vocês não têm número. Ele diz, eu estou com vocês, não tem mais como Deus pode estar com você, não tenhas mais como Deus pode estar conosco e não estamos com Ele. Se somos preguiçosos, estamos com um pé aqui e outro lá, e se não rezarmos. A água, o óleo, não se mistura, assim não há como seguir Deus. O diabo não há como se dizer católico e ao mesmo tempo frequentar o centro de umbanda, de espiritismo, tendo a Bíblia como alimento, carregando em sua tenda, em suas mãos, em sua caríssimos irmãos, a destruição e a bênção do meu irmão pode ocorrer em situações difíceis quando nós não procuramos construir a vida sobre a palavra do Senhor. Para você, de sua casa, um lugar de bênção. Existe um propósito de Deus para a sua vida, a de não destruir, a não destruição, amados irmãos. É preciso ficarmos firmes na palavra, é preciso nos alimentarmos da palavra de Deus, buscar o interesse de viver a palavra. A palavra cura, salva e nos liberta. A palavra de Deus, ela tem a força que muitas das vezes nós precisamos também silenciarmos na graça de Deus, pedindo ao Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, me faz uma pessoa nova, através da tua santa palavra, vem Espírito Santo, derrama a tua bênção sobre mim, vem Espírito Santo sobre cada um, Senhor, derramando a graça do Espírito Santo, a infusão do Espírito Santo, derramando os dons, os carismas, discernimento, sabedoria, força, amor à palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado por esta moção desta palavra que fez hoje, nesta noite. Louvado seja, bendito seja, glorificado seja. Santo, santo é o teu nome. Amém? Amém, meus irmãos. Bendito seja, louvado seja, queridos irmãos e irmãs. Colocamos sempre em prática neste nosso encontro com Cristo. Hoje, nós abordamos um tema muito colocado sobre transformando porque perdoados. A nossa vida tem que ser transformado e perdoado. Perdoado, nós recebemos a graça do Espírito Santo. Então, desde já, convido você sempre a participar conosco do nosso encontro, divulgue, espalhe. A sua colaboração é importante. Se você quiser nos ajudar, fazer um Pix, estamos aí para nos continuar a nossa caminhada e melhorar mais o nosso encontro com Cristo Jesus. Você pode fazer um Pix ali através do número do Pix, 983527542. E aí você pode ir lá colaborar conosco, ajudar a gente melhorar o nosso equipamento para podermos levarmos mais este encontro com Cristo Jesus. Louvado seja, bendito seja. Nos colocamos diante da presença do Senhor, pedindo para que Ele
possa agora curar todas as feridas, que o Senhor possa ressuscitar esta palavra de vida em cada coração. Rezemos comigo. Deus e Senhor de toda a força e poder, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, que deu ao vosso Filho Jesus Cristo um poder infinito, dai-me um poder também sobre cada um de nós, sobre aqui, neste momento, sobre todas as coisas, e que em vossa infinita bondade e misericórdia, durante a sua vida pública, curar-te paralítico e cegos e surdo e mudo, estabelecesse a vida de Lázaro, assim derrama este dom para nós, para estabelecer a vida, curar os cegos, levar a palavra de vida, gerando vida, assim como Deus devolveu a vida a Lázaro. Em nome de Jesus, concedei-nos o vosso servo. Agora você pode dizer seu nome, né? Seu nome, que a graça possa te libertar de todo o pecado, do sofrimento e de toda a enfermidade, restituindo-lhe a saúde, a coragem, a alegria e o amor pela vida, para que juntos possamos dar-vos graças com a alma radiante de paz e alegria. Amém. Louvado seja, glorificado seja, bendito seja Deus. Queremos pedir proteção para a nossa vida, para o nosso caminhar, para o nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa caminhada para o trabalho, na nossa volta para o trabalho. Deus e Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, Senhor de toda a força e poder, dai-me hoje a segurança do teu amor e a certeza de que estás comigo. Preciso de ajuda e proteção neste momento tão difícil, nesta noite. É importante da minha vida, dai-me um espírito forte, vitorioso, capaz de vencer o medo, a dúvida e toda barreira que aparece em meu caminho. Iluminai o meu espírito com a luz do Espírito Santo e que eu possa perceber toda a sua magnitude, toda a sua presença em mim. Senhor, que eu sinta o teu Espírito Santo, a tua voz em meu coração, o meu redor, em minhas decisões, que eu sinta o teu magnífico poder pela oração. E com este poder espero alcançar a graça que podes dizer em meu favor e de toda a minha família. Senhor, de infinita bondade e misericórdia, tende compaixão de vosso servo, não nos deixe nem nos abandone, para que eu não caia nas tentações, em depressão, nem perca a esperança, a fé em Ti. Levanta o meu espírito e aumenta a minha fé quando eu me encontrar fragilizado. Senhor, coloco-te nesta noite as Tuas mãos e livra-me de todas as doenças, inveja, ressentimento, ódio, de assaltantes e de todos que semeiam o mal e a discórdia. Dai-me um coração capaz de discernir entre o bem e o mal. Guarda-me, guia-me no caminho da verdade e da vida. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja, bendito seja, glorificado seja. Pensemos a bênção do Senhor. A bênção de Deus Todo-Poderoso venha sobre nós. Levanta-se, Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de toda a milícia celeste, que seja disperso os seus inimigos e fujam de sua face todos os que odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos e salve Maria!